o nosso quadro com a Viviane Batistella, psicóloga, participando aqui do nosso programa. Viviane, aliás, eu vi a Viviane na televisão, mas eu não sei em que manifesto que ela estava ontem, mas ela estava acompanhando os manifestos com muita atenção e hoje traz para a gente uma visão, não política, mas uma visão sobre as paixões, sobre o fato de estarmos defendendo uma causa, defendendo uma opinião, análise inteligente a partir de agora de Viviane Batistella. Vivi, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Eu acompanhei tudo daqui da minha sacada, viu? Daqui da minha casa. Não saí ontem, não. Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre o que nós costumamos chamar de idolatria, né? A palavra que nos remete a ídolo. Infelizmente, algumas pessoas estão lidando com política através da idolatria. Como o Ronei muito bem disse, né? É preciso informação, é preciso conhecimento, é preciso uma educação política para que a nossa sociedade entenda para que é que ela serve. Porém, a gente vê, do ponto de vista do comportamento das pessoas, muita gente se relacionando com política baseada em idolatria. Beto, você sabe que quando a gente é adolescente, a gente não tem ainda a identidade formada. Então, é muito comum, é muito frequente nós observarmos adolescentes que são idólatras. Então, tem aquela banda de rock, né? Tem o famoso ídolo. Ele é o meu ídolo. Isso é comum, isso é natural, quando ainda não se tem uma identidade formada. Me preocupa um tanto observar adultos nesse processo de idolatria. Porque a idolatria, o que é? Você coloca uma pessoa no pedestal, não importa o que ela faça, não importa o que ela diga, ela é a razão do seu viver, por ela você briga com a família, por ela você vai à rua, por ela você passa pano para questões que são nocivas à própria sociedade onde você vive, e por ela você agride, você briga. Eu postei agora no meu Facebook, que é importante na democracia, que todos têm o direito de se manifestar. Então, o que eu orientei? Falei, olha, no seu feed de notícia tem lá alguém que postou alguma coisa que é contrária à sua posição política? Roda o feed. Mas o que acontece? As pessoas vão lá e elas vão brigar e, de repente, alguém, uma figura que até ontem não existia, torna-se a razão de viver, e isso não tem absolutamente nada a ver com político. Como eu costumo dizer, político é um funcionário público, político é um prestador de serviço à sociedade. Então, a gente tem que entender que nós temos que olhar para a conduta política baseado no bem que ela faz para a sociedade, não para nós, não para a nossa vida. Tem muita gente aí cuja vida muda muito pouco, não importa quem esteja no poder, são as pessoas que têm um pouco mais de abastamento, né, tem um pouco mais de dinheiro, mas você tem que olhar para o funcionamento do todo, é uma questão de coletividade. Idolatrar na adolescência uma banda de rock, às vezes uma figura, né? Hoje em dia tem os youtubers, os influencers, ok, faz parte do desenvolvimento emocional. Porém, adultos, né, nesse processo de idolatria política, ao ponto dessa destruição de relações, não é saudável. Muitas vezes as pessoas vão lá, elas postam alguma coisa, elas escrevem alguma coisa, munidas pela raiva, porque o idólatra ele não consegue entender que o outro tem o direito de não concordar com ele, ele acredita que ele é o epicentro de uma verdade absoluta, e o ídolo, Beto, a pessoa que quer os idólatras, ele fala para os seus. A gente tem que começar a perceber isso, né? Uma liderança política tem que falar para a sociedade, não só para os seus, porque daí começa a virar uma rua de duas mãos, né, onde ele comunica-se só com os idólatras se relacionam apenas com o ídolo, e a gente tem um país que fica, vamos dizer, descoberto do que é da importância da democracia para a sociedade. Então as pessoas vão lá, elas postam alguma coisa cheia de ódio, cheia de intolerância, eu não me conformo porque você pensa assim. Pois é, mas faz parte do amadurecimento, da evolução da vida adulta, a gente aceitar que o outro pensa diferente. Isso é fato. E não desqualificar o outro como ser humano, como pessoa, porque ele pensa diferente. Para falar sobre política, a gente tem que estudar história. Para falar sobre política, a gente tem que entender um pouquinho sobre sociologia. Não são ciências que são uma especialidade.
Então, o que eu observo à luz da minha ciência que é o comportamento humano são pessoas com excesso de agressividade, pessoas envoltas no processo de idolatria, que é muito ruim e que é muito difícil de se tratar, porque a pessoa para a vida dela, ela não consegue existir, ela não consegue perceber o mundo a não ser à luz do ídolo. Sobre esse aspecto, Viviane, isso, digamos agora, trazendo essa discussão para o futebol, né? Ah, por que você torce para o Corinthians, ou por que você torce para o Palmeiras, por que você torce para o São Paulo, Santos, enfim. Você torce porque você torce, né? É uma questão sua. Isso não depende de raciocínio, isso não depende que você conheça mais ou menos futebol. Mas eu tenho dúvidas com relação a isso, essa idolatria, essa paixão, essa obsessividade que se tem em torno de um personagem. Bom que se diga também, a política nacional já teve outros personagens sobre os quais existiu muitas paixões. Por exemplo, o Getúlio Vargas foi um personagem histórico que tinha sobre si paixões. O ex-presidente Lula também, enfim, grandes personalidades da política tiveram essas paixões. Então não é o presidente Bolsonaro o único personagem desse enredo. O raciocínio, aí eu vou nesse ponto, Vivi, por que a gente não... porque se nós exercêssemos o raciocínio em torno dessa idolatria, nós iríamos considerar defeitos e virtudes, e não apenas virtudes dos nossos ídolos, não é mesmo? Exatamente, que excelente pergunta, Beto. Por que é que você virou corintiano? Conta pra mim. Influência do meu pai, óbvio. Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. A idolatria, nós somos a nossa história, nós somos os nossos traumas, nós somos a forma como enxergamos o mundo. Então, provavelmente sofremos influência dos nossos pais ou das nossas mães para escolher um time de futebol. As pessoas estão lidando com política da mesma forma. Isso é um erro. Por quê? Eu me identifico com aquela pessoa porque aquilo tem a ver com a minha história de vida. Então, vamos dar o exemplo do ex-presidente Lula, ex-sindicalista. Então, você tem uma pessoa, uma mulher, como eu, por exemplo, cujo pai sempre trabalhou vinculado ao sindicato, sempre trabalhou vinculado a esse movimento, e ela se torna uma petista, ela se torna uma admiradora do ex-presidente Lula, porque tem a ver com a história dela, tem a ver com o entendimento dela acerca do mundo. E a nossa escolha política deve ir além disso, ela deve ir além da nossa história e da nossa escolha. Claro que nós não negligenciamos a nossa história, porque nós só temos a nossa história. Então, somos corintianos, minha mãe sempre foi corintiana, seu pai sempre foi corintiano. É uma escolha, é uma paixão. Futebol é uma paixão. Política não pode ser uma paixão, porque a paixão é um sentimento irracional, é um sentimento de explosão e não é adequado para uma ciência que visa o bem-estar da sociedade e não a satisfação do nosso desejo, que é que o Corinthians sempre ganhe. Né? Mesmo assim, Beto, às vezes fazemos críticas, às vezes olhando para o meu timão, né? Mas tá ruim, poxa. E o que está acontecendo na política, essas pessoas estão perdendo essa capacidade. Então é preciso que a gente olhe, mas por que eu gosto dessa figura? Principalmente os grandes populistas, né? Como os exemplos que você deu aí. Mas o que é que me faz gostar dessa pessoa? Com o que é que eu me identifico? Porque escolha política não pode passar por essa subjetividade. Senão a gente vai gerar a agressividade, a idolatria, que são questões emocionais com as quais a gente tem que ter um certo cuidado, tá? O futebol pode sim ser uma paixão. A política não pode, Beto. É que eu digo, Viviane, para quem está apaixonado por esse ou aquele, passa num posto de gasolina e vê lá R$6,50, você vai que falta muito para a nossa economia se manter. Bom, você é uma filha ilustre dessa cidade, como eu disse para o Ronei, na quarta-feira da semana que vem nós não teremos o Farol em virtude do aniversário de Limeira, pertence a uma das famílias mais tradicionais da cidade, gostaria do seu pitaco, da sua homenagem ao aniversário de Limeira no dia da padroeira, 15 de setembro, quarta-feira da semana que vem. Sou uma filha ilustre, tenho muito orgulho de ser limeirense, não quebrei o meu vínculo com a minha cidade, moro em São Paulo há 7 anos, mas o meu trabalho, a minha visibilidade,
ainda está voltada para essa cidade. Muito disso tem dedo seu, Beto, então meu agradecimento a você sempre. Desejo a todos os meus conterrâneos um excelente feriado na quarta que vem, que nossa cidade possa evoluir, que nossa cidade possa melhorar, em educação, em cultura, em saúde, enfim, que possamos ser cidadãos que contribuem, né? Que não olha só para o próprio umbigo, que sejamos contribuição para a nossa cidade, para que Limeira possa crescer, para que Limeira possa prosperar. E falando sobre esse comentário que você disse, né, a respeito do preço da gasolina, a questão da idolatria e da paixão é exatamente essa cegueira, Beto, que possamos olhar com olhos de ver, como disse Machado de Assis. Um grande abraço a todos e parabéns, Limeira. Valeu, Viviane. Muito obrigado, muito obrigado. Ótima quarta-feira, ótima semana.